Ai, não estamos não. Peraí que vai dar tudo certo. Isso. Tudo certo? Estamos gravando. Pronto. Olá, pessoal, nós estamos aqui. Tá gravando? Nós estamos aqui no YouTube também, mas nós estamos diretamente dos estúdios SAT para fazer uma aula de exercícios. Se você está fazendo nosso curso regular, essa aula de exercícios corresponde à aula de teoria número 4, tá bom? Então, os exercícios que nós fizemos aqui são as questões da OAB referentes às capacidades cobradas nessa aula 4, são as capacidades que foram repassadas para vocês. Eventualmente, uma ponta ou outra fica, assim, a gente tem pouco tempo, né, para dar aquela aula de teoria, então, eventualmente, uma ponta ou outra não aparece, mas aí é para isso que servem as aulas de exercícios. O que faltou ser citado, a gente cita aqui novamente. Mesmo que isso, né, aconteça posteriormente, o importante é que vai estar acontecendo. Então, é isso. Vamos lá para a primeira questão. Nós já estamos aqui na tela com ela. Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock em uma casa noturna. Opa, os dois, após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um motel. E ali, de forma consentida, o jovem mantém relações sexuais com Paula. Após, Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos e que conseguira entrar no show mediante a apresentação de carteira de identidade falsa. A partir da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Bem, vamos lá. O que a gente poderia imputar para essa pessoa caso ela tivesse agido com dolo? A gente poderia imputar o crime de estupro de vulnerável. Só que o estupro de vulnerável, como ele é um crime doloso, ele exige que a pessoa tenha consciência de que ele está mantendo conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal com o menor de 14 anos e que ele tenha vontade de fazer isso. É isso que caracteriza o dolo. Então, se ele não tinha consciência disso, se ele estava com uma festa, ele estava numa casa noturna, onde a moça conseguiu entrar com uma identidade falsa, mesmo que ele pedisse a identidade dela, ele não ia ter conhecimento da idade real dela, que era de 13 anos. Então, se ele não tinha conhecimento disso, ele não teve dolo de praticar o estupro de vulnerável. Então, estupro de vulnerável doloso, ele já não vai poder responder. Ó. Estupro de vulnerável doloso a gente já descarta. O Braulio deve responder por estupro de vulnerável culposo. O estupro de vulnerável culposo não existe. O pressuposto de qualquer crime culposo é que a lei expressamente tenha a previsão dele. Então, eu puno o homicídio culposo porque tem na lei o homicídio culposo como crime. Eu puno a receptação culposa porque tem na lei. Eu puno qualquer crime culposo, uma lesão corporal culposa, porque tem previsão legal. Se não há previsão legal do estupro de vulnerável na modalidade culposa, então ele não pode responder. C. Braulio não praticou o crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. Essa daqui tá com carinha de amor da nossa vida, né? Essa alternativa C vai ser o nosso gabarito. Por quê? Vamos relembrar qual é o conceito de erro de tipo. O erro de tipo vai acontecer quando uma pessoa desconhece, ela erra, ela acaba incorrendo em um erro porque ela desconecta a mente dela do que está acontecendo em algum momento. Ela não percebe que está rolando uma infração penal porque ela lesa. É por isso que a gente chama de erro de tipo. É como se eu não enxergasse numa situação algum componente inafastável de um crime. Aquele negócio de pegar a caneta que é de outra pessoa pensando que era minha. As pessoas que viram eu pegando uma caneta alheia vão dizer, olha, a Sara está furtando uma caneta. Aí eu vou dizer, não, essa caneta não é alheia, essa caneta é minha. Aí a pessoa vai dizer, não, Sara, essa caneta é alheia sim. Aí eu, nossa, eu errei. Eu não tinha noção de que essa coisa alheia era de outra pessoa de fato. Eu não tinha noção que essa coisa móvel era alheia. Eu tinha pensado que essa coisa móvel era minha. Então, a gente age em erro de tipo no crime de furto, nesse exemplo. No exemplo da questão, foi um erro de tipo do crime de estupro de vulnerável, porque ele desconhecia a real idade da agente passiva, da sujeita passiva aí do crime. Então, já que ele incorreu em erro sobre a elementar da idade da vítima, que era menos de 14 anos, vocês já sabem que eu não sou muito boa nessa lousa aqui, então vocês vão perdoar, ele já vai incorrer em erro de tipo. Prof, por que não é erro de proibição? O erro de proibição implica que o agente saiba tudo que ele está fazendo, mas pense que pode.
Então, se ele soubesse a idade dela e pensasse que podia mesmo assim, talvez isso fosse um erro de proibição, tá? Talvez, assim, muito difícil, mas talvez. Então, a alternativa C vai ser o nosso gabarito. 2. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento de que estas, na verdade, continham cloridrato de cocaína no seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis sativa, que é maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de... Vamos lá. Como é que a gente chama quando uma pessoa não se liga, ela não percebe que está acontecendo algo que caracteriza um crime? A gente chama isso de erro de tipo. Então, já que o Tony pensou que ele estava transportando remédio, mas na verdade ele estava transportando cocaína sem saber, ele agiu em erro de tipo. Então, a gente tem a A como possível alternativa e a C. Já o José estava transportando o que ele sabia que era cannabis sativa. Qual era a desculpa dele? A desculpa era, eu pensava que podia ter essa pequena quantidade para fins medicinais. Então, o erro dele aqui não foi sobre o que era que ele estava carregando, era sobre ser permitido ou ser proibido. Então, o que aconteceu com o José foi um erro de proibição. Essa questão, ela me é muito cara, porque ela caiu no meu exame de ordem. Então, eu me lembro, quando eu vi essa questão, foi um alívio muito grande de saber que aquele assunto, com aquela clareza, estava sendo cobrado daquela forma. Então, a FGV, ela gosta bastante de cobrar com esses exemplos bem literais. Alternativa C vai ser o nosso gabarito. 3. A Arlete, em estado puerperal, manifesta a intenção de matar o próprio filho recém-nascido. Após receber a criança no seu quarto para amamentá-la, a criança é levada para o berçário. Durante a noite, Arlete vai até o berçário e, após conferir a identificação da criança, a asfixia, causando a sua morte. Na manhã seguinte, é constatada a morte por asfixia de um recém-nascido que não era o filho de Arlete. Olha o que foi que aconteceu. A Arlete pensou que tinha matado o próprio filho sob influência do estado puerperal logo após o parto e, na verdade, ela matou o filho de outra pessoa. Quando a pessoa se confunde, a gente chama isso de quê? Erro sobre a pessoa, ou também chamado de erro in persona. Personae, que escreve desse jeito. Olha, gente, vocês sabem que a minha letra é uma desgraça, né, nesse negócio aqui, então vocês já sabem que vão me perdoar. Diante do caso concreto, assinale a alternativa que indique a responsabilidade penal da mãe. A. O crime é de homicídio, porque o erro acidental não a isenta de responsabilidade. Olha, eu concordo. Inclusive, eu falei isso na aula de teoria, que o erro acidental não retira a minha responsabilidade. Ele só muda o jeito que eu vou ser punida, mas ser punida eu irei sempre. Então, a A está errada. B. Responde pelo crime de homicídio, porque uma vez que o artigo 123 do Código Penal trata de matar o próprio filho sob influência do estado puerperal, não houve preenchimento dos elementos do tipo. Bom, quais são os elementos do tipo? Matar o próprio filho sob influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. Qual foi o erro dela? O erro foi acidental em relação à pessoa. Quando a gente vai até o artigo 20, parágrafo 3º, que é onde tem o erro sobre a pessoa, ele diz o seguinte, olha, o erro sobre a pessoa contra quem o crime é cometido não isenta de pena, mas consideram-se as características da vítima que era a visada, a vítima que eu queria atingir. A Arlete tendo matado o próprio filho, se ela tivesse acertado a criança correta, tendo matado o próprio filho em estado puerperal, após o parto, logo após o parto, ela não responderia por infanticídio? Sim, então segue as mesmas regras, já que houve esse erro acidental, que nós vamos chamar de erro sobre a pessoa, certo? Então,
a B, nem A nem a B se verificam, primeiro porque elas falam de homicídio. A A fala que o erro acidental não isenta de responsabilidade. Olha, mas a gente não está falando de isentar responsabilidade. A gente está falando de responsabilizar da forma correta. E a B fala que não houve preenchimento dos elementos do tipo, mas isso daí não foram os elementos que foi o problema. O problema foi um erro acidental que vai modificar a forma como ela vai ser punida. C. Crime de infanticídio, pois houve erro quanto à pessoa. Tá correto. Artigo 23, artigo 20, parágrafo 3º. Vai ser o artigo que vai conter ali a resposta corretinha, o nosso fundamento. E a D, crime de infanticídio, pois houve erro essencial. Erro essencial é o que houve na questão anterior. Esse aqui é erro acidental. O erro acidental pode ser contra a pessoa, sobre a execução do crime ou resultado diverso do pretendido. A doutrina ainda aponta o erro sobre o nexo causal e o erro também sobre o objeto, tá? Mas assim, na lei, execução, pessoa e resultado diverso do pretendido, que é o artigo no erro sobre a pessoa, 20, parágrafo 3º, 73, erro na execução e 74, resultado diverso do pretendido. Mas vamos lá, passando para a próxima questão. Joaquim, desejoso de tirar a própria vida, desejoso de tirar a vida da própria mãe, acaba causando a morte de uma tia por confundi-la com aquela. Tendo como referência a situação acima, é correto afirmar que o Joaquim incorre em erro A. Erro de tipo essencial, excusável, inevitável, e deve responder pelo crime de homicídio sem a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente. Vamos lá. Erro de tipo essencial. Qual foi o crime? Homicídio. Ele não matou alguém? Matou. Então, nenhum dos elementos essenciais do crime de homicídio foi atingido. Então, não tem como ser erro de tipo essencial. B. De erro de tipo acidental na modalidade erro in persona e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente, mesmo que a vítima não seja de fato a sua genitora. Recapitulando o que a gente viu na questão anterior. Quando alguém incorre ou em erro em persona ou em erro na execução, a consequência é a mesma. Eu preciso saber o conceito. O erro sobre a pessoa é quando eu confundo alguém com outra pessoa muito parecida. Ou então quando eu confundo porque elas estão vestindo roupas parecidas. Geralmente é isso que acontece. Mas confundir uma pessoa por outra é erro sobre a pessoa. O erro na execução é quando eu consigo distinguir bem quem é quem, mas o disparo sai errado. Eu acabo matando a pessoa errada porque eu errei na hora de executar o meu intento. Das duas formas, eu respondo como se tivesse atingido a pessoa que eu queria, a pessoa que eu pensei em atingir. Então, o meu dolo é que vai guiar a minha punição. Se o meu dolo era em relação à minha ascendente e eu cometi um erro sobre a pessoa, eu vou ser punido como se eu tivesse matado a minha ascendente, como se eu tivesse matado a mãe, no caso, né? Do Joaquim, no caso. Então, a B vai ser o nosso gabarito. C. Incorreu em erro de proibição e deve responder pelo crime de homicídio qualificado pelo fato de ter objetivado atingir ascendente. Preserva-se o dolo, independente da identidade da vítima. Se não tivesse erro de proibição, o resto, qual o problema, né? Só que não é crime de homicídio qualificado, porque não existe qualificadora de ascendente. A gente tem agravante de ser praticado crime contra ascendente, que está lá no artigo 61, acho que no inciso 2, a linha C, mas eu não tenho certeza. Vou já conferir para vocês a referência certinha, mas as agravantes estão todas no artigo 61. 62 são as agravantes no caso de concurso de pessoas. Então, vamos lá. Por que a C está errada? Porque nem é erro de proibição e nem essa condição de ele responder diferentemente por ter praticado crime contra ascendente não é qualificadora. É uma agravante relativa a esse fato. E a D diz que é erro de tipo essencial e inexcusável, também está errado. Ai, tudo, essa pessoa... Eu estou aqui com uma pessoa que está me ajudando, que chama Serasmo, que ele é, assim, diretor fora de série. Artigo 61, inciso 2, a linha... Peraí. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. São agravantes genéricas, então elas se aplicam para várias modalidades de crimes.
E a D fala que é erro de tipo essencial inexcusável, também não é erro de tipo essencial, não. 5. José dispara 5 tiros de revólver contra Joaquim, jovem de 26 anos, que acabara de estuprar sua filha. Contudo, em decorrência de um problema na mira da arma, olha onde que é o problema no crime, na mira da arma. José erra o seu alvo, vindo a atingir Rubem, um senhor de 80 anos, ceifando-lhe a vida. A esse respeito, é correto afirmar que José responderá pelo quê? A. Pelo homicídio de Rubem, agravado por ser a vítima maior de 60 anos. Não, né, meu povo? Se ele tinha a intenção de... Olha aqui o que aconteceu. Erro na mira é erro na execução. A consequência é a mesma do erro sobre a pessoa. Ele vai responder como se ele tivesse atingido quem? O Joaquim, um jovem de 26 anos. Ele não vai responder com as características da vítima real, é da vítima virtual, a vítima visada, a vítima que ele queria atingir. Ele não pode responder com as características da vítima Rubem, ele tem que responder com as características da vítima Joaquim. B. Ele responde por tentativa de homicídio privilegiado. Como é que é tentativa se a pessoa está morta? Não dá, né? C. E homicídio culposo de Rubem. Negócio de culposo. Que não, violão. C. Apenas por tentativa de homicídio privilegiado. De novo, não pode haver punição por tentativa se a vítima está morta e a gente sabe que quem causou a morte foi o José. E D. Apenas por homicídio privilegiado consumado, uma vez que ocorreu erro na execução. Prof, por que ele é um homicídio privilegiado? Vocês vão se reportar ao artigo 121, no parágrafo 1º, que vocês vão ver lá. Diminui a pena do homicídio, né, de 1/6 a 1/3, se o homicídio é praticado nessas situações, motivo de relevante valor moral ou social, ou se ele aconteceu depois de uma provocação da vítima e logo em seguida você respondeu a essa injusta provocação da vítima com a ação que levou à morte dessa pessoa. No caso, foi um relevante valor moral, tá? Matar o estuprador da própria filha, é clássico. A doutrina, ela gosta bastante desse exemplo. Então, a questão 5, gabarito, alternativa D. 6. Paloma, sob efeito do estado puerperal, logo após o parto, durante a madrugada, vai até o berçário onde acredita encontrar-se o seu filho recém-nascido e o sufoca até a morte, retornando ao local de origem sem ser notada. No dia seguinte, foi descoberta a morte da criança e pelo circuito interno do hospital é verificado que Paloma foi a autora do crime, basicamente aquela questão 2 que a gente viu. Todavia, constatou-se que a criança morta não era o seu filho, que se encontrava no berçário ao lado, tendo ela se equivocado quanto à vítima desejada. O que foi que aconteceu aí? Um erro sobre a pessoa. Pelo que a Paloma vai responder? Toda vida que tem erro sobre a pessoa, o erro na execução, ela responde como se tivesse atingido a vítima que ela queria atingir. Atingindo o próprio filho, ela não responderia por infanticídio? Respondia. Pois então aqui ela também responderá por infanticídio. Alternativa correta, C de casa. Próxima questão, 7. Regina dá à luz ao seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, de novo, sempre acontece com infanticídio, comparece ao berçário da maternidade com o intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela com uma corda asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos narrados, o advogado de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, já que infanticídio é um crime doloso contra a vida e homicídio qualificado também é, deverá requerer o quê? Eu já dei a resposta sem querer, né? A. O afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples com causa de aumento diante do erro de tipo. Olha, nem ela vai responder por homicídio, a gente já viu essa questão já umas 2 vezes, ela só errou sobre a pessoa, mas ela responde do mesmo jeito. Então, ela tem que ser punida por infanticídio. E não existe essa causa de aumento e nem o erro de tipo. O que aconteceu foi um erro sobre a pessoa. Quando a gente fala só erro de tipo, é a mesma coisa que ele está dizendo, o erro de tipo essencial. Então, olha o cuidado.
Se uma questão fala, a gente fala erro de tipo essencial, erro de tipo acidental, mas quando a FGV coloca só erro de tipo, ela está dizendo erro de tipo essencial, tá? Então não pode ser. B. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretende agir ser descendente da agente. Olha que interessante, essa daqui é a alternativa correta. Mas, prof, por que não vai para ela ocorrer a agravante por ela ter atingido o descendente? Porque o infanticídio já é um crime que fala matar o próprio filho sob influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. Então, como já tem lá dentro a punição por matar o próprio filho, se em cima disso eu coloco uma agravante, é como se eu estivesse dando 2 chineladas pela mesma coisa. Eu estou dando 2 punições pelo mesmo fato. Se eu já estou punindo o fato dela ter praticado o crime contra descendente, no próprio crime de infanticídio já tem isso na estrutura do tipo, eu não posso fazer isso também na hora de agravar a pena, certo? Prof, então por que no homicídio eu posso fazer isso, no infanticídio não? É porque no homicídio tinha aquele negócio do ascendente, né, da agravante pelo crime ter sido praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. É porque matar alguém pode ser qualquer pessoa, mas matar o seu ascendente é foda. Matar o seu irmão é foda. Como não tem um crime matar pai, matar mãe, então a gente faz. Matou seu pai? Beleza, você vai responder por homicídio, mas com a agravante de ter praticado o crime contra ascendente. Você matou o seu irmão, você vai ter a agravante de matar alguém mais agravante por ter sido praticado contra irmão. O infanticídio não, ele já tem isso na própria estrutura do tipo. Então a alternativa B vai ser a nossa alternativa correta. C. Reconhecida agravante, não pode porque seria bis in idem. Anota aí. Nós temos um princípio que se chama ne bis in idem, ou seja, não pode haver 2 punições pelo mesmo fato. Lembram que a gente falou na aula de aplicação da lei penal? Quem praticou um crime que é um caso de extraterritorialidade incondicionada, sei lá, ela tentou contra a vida do presidente da República do Brasil, só que fora, né? Fora do Brasil. Ela pode ser punida lá e ela vai ter que ser punida aqui também. De infanticídio diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida agravante. Não pode. Bis in idem. 8. Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo, atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se encontrava no local, certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Como é o nome disso aqui? Erro na execução. Aqui ele não está querendo erro na execução com o nome em português, ele está querendo o nome em latim. O erro na execução é o que a gente chama de aberratio ictus. Prof, quando tiver 2 vítimas, sempre é erro na execução? Sim, porque se você queria acertar só uma e acertou 2, você já cometeu um erro meio complicado, né? Então, lembra disso. Atingiu 2 vítimas, é sempre erro na execução, que também é chamado de aberratio ictus. Aberratio criminis é o resultado diverso do pretendido, tá? Artigo 74 do CP. O erro sobre a pessoa pode ser aberratio persona e o erro determinado por terceiro não tem nome juris dessa forma assim sendo cobrado. 9. Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10 e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia de jogo do Bola Cheia, Wellington vê de costas um jogador com a camisa 10 do time rival. Olha a dica que eu dei, é sempre uma roupa parecida, uma feição parecida. Acreditando ser Ronaldo, efetua diversos disparos de arma de fogo, mas na verdade aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituiria Ronaldo naquele jogo. Em virtude dos disparos, Rodrigo acabou falecendo. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por Wellington. A. Foi um homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, porque houve erro na execução. Bom, o erro na execução é quando existe uma falha na mira, uma falha na arma. Você mesmo não atira muito bem. Aqui o que aconteceu foi, eu confundi uma pessoa com outra. Confundir uma pessoa com outra é sempre erro sobre a pessoa. B.
Homicídio consumado, considerando-se as características de Rodrigo. Só? Assim, né? Ok, mas vamos ver as próximas, porque pode ter uma que esteja mais certa. Isso é uma cadeira que tá aqui, tá, meu povo? Não se assusta. Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Embora a B esteja correta, a C está mais correta. Então é sempre isso, a mais correta, a menos errada. Quando a gente não sabe, a gente pode ir por essa vereda. E a D, tentativa de homicídio contra Ronaldo e homicídio culposo contra Rodrigo. Não. Se houve só um resultado, eu vou responder só por um resultado. Eu só respondo por 2 resultados se eu atingir 2 pessoas, que é quando acontece o erro na execução, certo? 10. Pedro, jovem rebelde. Eu adoro essas nomenclaturas assim, jovem rebelde. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é metaleiro? Quer dizer que ele é uma pessoa que lida com armas de fogo? A FGV nunca deixa a gente saber disso com certeza. Sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, vindo a encontrá-lo com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma, regularizada e cujo porte era autorizado, e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, porque toda desgraça é pouca, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Não é uma desgraça isso, Erasmo? Henrique, que não sofreu qualquer lesão, claro que não, né? Tenta salvar a senhora, mas ela falece. Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura. Vamos lá. Que houve erro na execução, todo mundo sabe. Eu vou só te dar um macete. O erro na execução é quando, por erro na hora de executar, ou eu atinjo a pessoa errada, porque deu ruim aqui, como deu ruim nesse enunciado, ou então quando eu atinjo 2 pessoas. Atingiu 2 pessoas, já deu ruim, já é erro na execução. Então vamos lá. Configura o quê? A. Crime de homicídio doloso consumado apenas com causa de aumento em relação à idade da vítima. Como assim? Só porque a senhora de 68 anos de idade morreu, não significa que eu, pessoa que matei ela, vou responder pela majorante de 1/3 do artigo 121, parágrafo 4º, que é a de pessoas menores de 14 anos ou maiores de 60. Eu só respondo se eu tinha dolo de matar aquela senhora de 68 anos de idade. Então, se eu vir na execução, eu respondo com as características da vítima pretendida. B. Crime de homicídio doloso consumado apenas, sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Olha que bonitinho. Tá parecendo, hein? Tá parecendo com o amor da nossa vida, com o nosso gabarito. C. Crime de homicídio culposo consumado e tentativa de homicídio doloso em relação a Henrique. Se tem só um resultado, eu respondo só por um, certo? Então, não tem uma tentativa e um culposo, não. E D. Crime de homicídio culposo consumado sem causa de aumento da idade da vítima. Culposo não vai ser, né? Que se houve erro na execução, eu considero que as características da vítima pretendida vão ser utilizadas. Se ele queria matar a vítima pretendida, então é dolo. Não tem negócio de culpa aqui, não. Então, a alternativa correta, alternativa B. B de baitola. Com todo respeito. 11. Até porque eu sou também. Pretendendo causar unicamente um crime de dano, o processinho, em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, sempre a bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Sabe por que eu estou feliz? Porque é exatamente o exemplo que eu dei na aula de teoria. Era a pedra que se lança em direção a uma janela. Arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Todavia, a sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava jantando no local com a sua esposa, causando a sua morte. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, permanecendo intacta. O que aconteceu? O resultado diverso do pretendido. Ele queria, é o aberratio criminis. Ele queria praticar um crime e acabou fazendo um crime completamente diferente, que não tinha nada a ver. Ele queria praticar um dano e agora ele causou, no caso, né, um resultado morte que ele não queria. Então vai ser um homicídio culposo. Preocupado com as consequências dos seus atos após indiciamento realizado pela autoridade policial,
Bruno procura seu advogado para esclarecimentos. Eu vou só colocar aqui que é o artigo 74 do Código Penal que a gente vai se atentar nesse momento. Considerando a ocorrência do resultado diverso do pretendido pelo agente, a questão até deu a resposta, o advogado deve esclarecer que o Bruno tecnicamente será responsabilizado pelas seguintes práticas criminosas. A. Homicídio culposo e tentativa de dano em concurso material, de jeito nenhum. Ele só vai responder pelo dano se o dano acontecer. Se o dano não aconteceu, ele responde só pelo resultado que aconteceu mesmo, que é o diverso do que ele pretendia que ocorresse. Responde B, por homicídio culposo apenas. Sim, quando não acontece o resultado pretendido, só acontece o diverso, ele responde pelo diverso do pretendido, só que a título de culpa. Se acontecessem os dois, ele responderia pelos dois em concurso formal. Se o concurso formal aqui que tem na C, só aconteceria se ele também tivesse quebrado a janela e matado a pessoa, matado o Vitor. Então, não pode ter esse concurso entre o homicídio culposo e a tentativa de dano. Homicídio doloso também não pode ser, porque ele não tinha dolo de matar ninguém. 12. Débora, que estava numa festa com seu namorado Eduardo e algumas amigas, quando percebeu que Camila, colega de faculdade, insinuava-se para Eduardo. Ô bicha. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Pra quê, né? Chegando lá e percebendo que estavam sozinhas no recinto, Débora desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra dada, mas também essa bicha é otária, né? Nesse momento, com ódio de sua algoz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa. Pra que essas pessoas dão com tesourinha de unha na bolsa? Causando lesões de natureza grave. Com relação à conduta de Camila, assina a alternativa correta. Camila agiu em legítima defesa? Infelizmente não. Sabe por quê? Porque não dá para ter legítima defesa quando a agressão já cessou. A legítima defesa é para repelir uma injusta agressão que está acontecendo ou que está para acontecer, atual ou iminente. Ela não serve para injusta agressão passada. Foi injusta? Foi, mas já acabou. Então, nesse caso, não dá para ser legítima defesa. B. Agiu em legítima defesa? Não, mas deverá responder pelo excesso doloso. Não e não. Excesso só pode acontecer quando tem legítima defesa e a pessoa eventualmente exagera na hora de se defender. C. Ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa? Não, coração. Porque sempre, olha, sempre que é possível a gente exercitar o cômodo dos dissessos, que é o ralapeito, a gente faz. Então, inexigibilidade de conduta diversa é como se tivesse alguém, sei lá, dizendo ou tu revida, que é a coação moral irresistível, ou tu revida ou eu vou te bater mais. Coação moral irresistível. Nesse caso não aconteceu isso. Ela foi porque ela quis se vingar mesmo. O desejo de vingança não caracteriza inexigibilidade de conduta diversa não, viu? Ah, se cesse. Ah, se fosse. Eu falo cesse, gente, eu falo muita coisa errada de propósito, tá? Porque tal hora tinha um aluno me corrigindo, Erasmo, da gente falando que era... Eu acho que era falando alguma coisa de cérebro, porque eu sempre troco, eu sempre falo cérebro. Até quando eu vou escrever, eu boto o U no final, cérebro. Aí a pessoa, professora, não é cérebro, é cérebro. Eu disse, gente, eu ensino teoria da pena, eu ensino teoria do crime. Vocês acham que eu não vou saber o que é cérebro? Aí às vezes as pessoas ficam com isso, né? Acontece. Só restou a alternativa D. Praticou o crime de lesão corporal de natureza grave, mas pode ter a pena diminuída. Se você quer saber por que ela pode ter a pena diminuída, meu amorzinho, vai lá para o artigo 129 do Código Penal, que eu estou abrindo aqui também. E vai lá para o artigo, eu creio que seja o parágrafo 4º. No parágrafo 4º diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que é o mesmo que tem no homicídio privilegiado, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui realmente, né, o que aconteceu, que é o que a gente chama de lesão corporal privilegiada,
Mesma privilegiadora que acontece no homicídio vai rolar aqui na lesão corporal. Acabei de perceber que eu fiz papel um pouquinho de besta, né? Porque eu estava escrevendo lesão privilegiada e ficou tampado aqui, porque eu estava na frente aqui da tela. Mas enfim, vocês sabem que eu escrevi lesão privilegiada. Se vocês acreditam em mim, é tudo que eu preciso. Peraí, galera, que eu falo demais, tá hora a garganta seca, é uma desgraça. 13, vamos para a questão 13, olha, massa. Jaime, objetivando proteger sua residência, instala uma cerca elétrica no muro. Até aí tudo bem. Certo dia, Cláudio, com o intuito de furtar a casa de Jaime, bicha, pra que tu bebe, né? Com o intuito de furtar a casa de Jaime, resolve pular o referido muro, acreditando que conseguiria escapar da cerca elétrica ali instalada e bem visível para qualquer pessoa. Só uma pausa. Cerca elétrica, ponta de lança, caco de vidro no muro é o quê? A gente chama isso de ofendículo. O ofendículo é aquele negócio que a gente coloca para proteger o nosso direito à posse, propriedade ou detenção de uma coisa. Enquanto ele não está funcionando, enquanto ninguém se machuca nesse ofendículo, ele é exercício regular de direito. Porque eu estou exercitando regularmente o meu direito de proteção à coisa de qual eu tenho posse, propriedade ou detenção. Quando ele é acionado, alguém está tentando, no caso aqui, quem foi que tentou, né, escapar ali na cerca elétrica, tentando furtar a minha casa? Foi o Cláudio. O Cláudio, na hora que ele tentou entrar para subtrair alguma coisa, ele está efetuando uma agressão ao meu patrimônio. O que a cerca fez? Repeliu essa injusta agressão. É legítima defesa e a gente chama isso de legítima defesa pré-ordenada. Mas continuemos, porque apesar de eu já ter dado a explicação, tem gente que não viu a aula de teoria, isso é importante. Resolve pular o referido muro, acreditando que conseguiria escapar da cerca elétrica ali instalada e bem visível para qualquer pessoa. O Cláudio, entretanto, não obtém sucesso e acaba levando um choque inerente à atuação do mecanismo de proteção. Ocorre que, por sofrer de doença cardiovascular, o referido ladrão falece quase instantaneamente. Após a análise pericial, ficou constatado que a descarga elétrica não era suficiente para matar uma pessoa em condições normais de saúde, mas suficiente para provocar o óbito de Cláudio, em virtude da sua cardiopatia. Então vamos lá. Jaime deve responder por homicídio culposo na modalidade de culpa consciente. Gente, para eu responder pela morte de uma pessoa, já que a gente tem homicídio doloso e culposo, eu só respondo por homicídio doloso se eu quis matar aquela pessoa. Eu só respondo por homicídio culposo se eu, mesmo que eu não quisesse, eu tomei uma atitude que foi descuidada a ponto de ela causar aquele resultado, mesmo eu não querendo. Agora, se a voltagem estava normal e não mataria uma pessoa normal, o fato de o Cláudio ter a doença cardiovascular foge da previsibilidade do Jaime, né? Vocês concordam comigo que não é todo ladrão que a gente vai saber que é doente do coração. Se ele tem um coração sensível, ele foi viver uma vida de aventuras pra quê? Né? Então, já que não houve previsibilidade, ele não pode responder por homicídio culposo. Já que não houve vontade, tipo assim, ele não deixou a voltagem errada só de ruim para matar quem viesse, a voltagem estava normal, ele também não pode responder por homicídio doloso. Pode ser aplicada a hipótese e o instituto do resultado diverso do pretendido? Não. Porque ao colocar aquela cerca elétrica, o Jaime não queria fazer outra coisa senão proteger a sua residência e não visava um crime que acabou virando outro, que é o resultado diverso do pretendido. O que vai ser aplicado à hipótese é o instituto da legítima defesa pré-ordenada, que é como a gente chama quando o ofendículo está em ação, né? Foi acionado. Gente, eu quero que vocês agora deem um alôzinho aí no chat para dizer se está tudo sendo compreensível, se tem alguma coisa que está dando dúvida. Se não tiver também, fala, não, professora, não tem dúvida, tá ótimo. Mas se tiver, fala, não, professora, eu fiquei em dúvida em tal coisa. Usem o chat para isso também. Aproveitem, né, que não é todo dia que tem resolução de questão ao vivo. Já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, isso é a questão dizendo, olha, nem pense em porte legal de arma de fogo, porque ele tinha autorização para estar armado. Efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido.
ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, porque notou que ele fugira clandestinamente da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra seu filho, não sendo sua conduta taxada de descuidada. Então vamos lá. A gente viu que existia uma situação de perigo. E esse perigo, obviamente, era atual. Situação de perigo atual vai me lembrar estado de necessidade, mas um perigo atual que o agente não causou por sua vontade, então é um perigo involuntário. É o perigo que não se podia de outro modo evitar, que é inevitável. A ação lesiva dele foi inevitável. E nós temos aqui que Carlos não tinha outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra o seu filho. Então, inevitabilidade tá tranquilo também. Que ele fez isso para salvar direito de terceiro, que era o direito do seu filho à integridade física, né? Então, o sacrifício da integridade física do filho dele não era razoável nas circunstâncias de se exigir. Diante desse quadro, assinale a opção que representa a situação jurídica de Carlos. A. Carlos atuou em legítima defesa do seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. Então, vamos lá. Legítima defesa é se alguém tivesse dado ordem para o cachorro atacar. Como o cachorro veio do nada, sem dono nem nada, então realmente foi uma situação de perigo, foi um estado de necessidade. O cachorro só pode ser legítima defesa, se eu mato um cachorro porque ele está para me atacar, se alguém mandou o cachorro me atacar. Lembra que a agressão tem sempre um humano por trás, o perigo nem sempre. B. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. Bom, vamos lá, volta aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte, já que na hora que ele foi evitar que o perigo atual acontecesse, ele atingiu uma pessoa, ele tem que responder pela morte de Leandro. Olha, eu acho isso uma alternativa meio corajosa, porque dizer que ao exercitar o estado de necessidade, ocorrendo junto com ele o erro na execução, ele vai ter que responder pela morte da pessoa que foi atingida pelo erro, acho difícil, sabe? Porque o artigo 73 diz que quando uma pessoa está em erro de execução, quando ela acaba atingindo uma pessoa diversa do que ela devia, né, atingir, acaba ela não respondendo da forma que ela responderia pelo resultado real, mas sim pelo resultado, pela pessoa que ela queria atingir, a vítima visada. Então, o que aconteceu aqui, no caso do erro, a gente vai ver que é bem complexo e bem diferente. Ele não pode responder pela morte da vítima. Então, a 14 não vai poder ser a alternativa B. C. Carlos atuou em estado de necessidade, sim, e não deve responder pela morte de Leandro. Claro que não. Porque o que vai acontecer aqui no estado de necessidade? Ele responde como ele responderia se tivesse tudo dado certo. Na legítima defesa isso também se aplica. O erro na execução não descaracteriza a legítima defesa e nem o estado de necessidade. Então, a D, Carlos atuou em estado de necessidade putativa. Opa, putativo seria se fosse assim um perigo imaginário que não aconteceu de fato. Mas o perigo aconteceu sim, o cachorro estava lá, né, para atacar o pessoal, a galera. Então vamos lá. Eu tô vendo que todo mundo tá gostando da aula, tô muito feliz. 15. Enquanto assistiam um jogo de futebol em um bar, aproveita e manda logo esse link para as pessoas que estão aí, porque ainda tem... Olha, eu estou na questão 15, tem 27 questões. Então, vocês já podem chamando aí a galera pra gente poder resolver o resto das questões juntos. Então, vai mandando aí. Aproveita que eu tô só falando aqui, enquanto eu leio o enunciado da questão, para ir mandando para os grupinhos de WhatsApp que você participa. Ou de Instagram, pode ser também. 15. Enquanto assistia um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que o seu clube que perdia a partida seria rebaixado. Provavelmente esse time era o Fortaleza, sim. Inconformado com a devida provocação, vou continuar aqui antes que eu apanhe, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça um animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender,
Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou um inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você, olha que legal, na qualidade de advogado, para patrocinar os seus interesses. Considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogado, deverá esclarecer que a. Não pode alegar qualquer excludente de licitude, em razão da sua provocação anterior. Agora, pronto. Eu não posso frescar com o time dos meus adversários, porque aí pode legitimar um crime, entendeu? Então, assim, só porque eu disse, isso aqui, teu time vai ser rebaixado, aí ele diz, pega, Rex, pronto, tá tudo bem, tá tudo certo. Se eu matar o cachorro, eu não posso alegar excludente de licitude. Agora, torou mesmo na emenda. B. Atuou escorado na excludente de licitude da legítima defesa. Galera, nosso gabarito. Eu falei pra vocês que o cachorro sozinho é estado de necessidade. Quando outra pessoa manda o cachorro me atacar, na verdade ela tá usando o cachorro para me agredir. Então vai ser agressão. E se nessa situação de agressão eu ajo para repelir a injusta agressão utilizando moderadamente os meios necessários, pá, legítima defesa. A B vai ser a nossa alternativa correta. C. Praticou conduta ativa, licitude do estado de necessidade. Só seria estado de necessidade se o cachorro estivesse só, sem uma pessoa mandando ele atacar. 16. Apolo foi ameaçado de morte por Hades. Também é o nome do cabo, né? Ele só podia ser matador de aluguel. O nome do cara é Hades. É o deus da guerra, né? É o deus da guerra. Ele só podia ser mesmo um matador de aluguel, pistoleiro. Esse homem deve ser de Jaguaruana, não é possível. É porque empreendimentos, né? Jaguaruana, história do município de Jaguaruana, assim como outros municípios ali limítrofes, tem bastante dessas histórias. Eles mesmos falam, olha, você não mexe comigo não, que eu sou de Jaguaruana. Tinha uma senhora maravilhosa, era a Dona Gracinha, perfeita. Dona Grace, a gente estava falando sobre um certo evento que envolveu uma facada. Ela disse assim, aquilo ali, facada, dizendo de um evento que eu não sei qual é, sobre uma facada. Aquilo ali é facada não, menina, eu sou de Jaguaruana, eu conheço facada, minha senhora. Eu juro. Eu não conheço facada, minha senhora, pelo amor de Deus, não diga um negócio desse não. A sorte é que a aula gravada era de manhã e não tinha isso no take, né? Mas tu já... Vamos lá. Voltando, né, para a questão. Apolo foi ameaçado de morte por Hades, conhecido matador de aluguel. Tendo tido ciência por fontes seguras que Hades o mataria naquela noite, e com o ímpeto de defender-se, Apolo saiu de casa com uma faca no bolso de seu casaco. E vendo que este colocava a mão no bolso, Apolo precipita-se e, objetivando impedir o ataque que ele imaginava iminente, olha que importante, esfaqueia Hades, provocando-lhe as lesões corporais que desejava. Todavia, sempre que aparece um todavia, um mais, a gente já se preocupa. Após o ocorrido, o próprio Hades contou a Apolo que não ia matá-lo, porque havia desistido de seu intento, e naquela noite foi a seu encontro justamente para dar-lhe a notícia. Nesse sentido, é correto afirmar o quê? Primeiro, que aqui o que aconteceu, acho que eu estou numa situação de iminente agressão injusta, e eu resolvo me adiantar para me defender logo, antes que a pessoa ataque. O que acontece aí? Como às vezes tem situações como essa daqui que a gente está vendo, tem situações que não dá para ler de outra forma. O cara tava falando em todo canto que ia matar ele. Aí ele se encontra numa rua. Nesse caso, que a gente vai encontrar a referênciazinha, a fundamentação, no artigo 20, parágrafo 1º, a gente vai ver que se o erro for inevitável, ou seja, se a pessoa vê pelas circunstâncias que ele é inexcusável, aí sim a gente podia punir ele, mas só a título de culpa, porque o erro derivaria de culpa. Então vamos lá. Havia dolo na conduta de Apolo? Havia. O Apolo tinha muita vontade de golpear ele, só que era para se defender. Mas a vontade existia. B. Mesmo sendo um erro excusável, Apolo não é isento de pena. Eu falei para você fazer esse exercício mental. Excusável, excusa é desculpa, então excusável é desculpável. Desculpável é inevitável. E inevitável é invencível. É um exercício mental. Você vai tentar achar
o sentido das palavras. Porque se você decorar, tem uns que começam com I, tem uns que começam com E, você não sabe mais a diferença nenhuma. Porque você pensa que é tudo I junto, tudo E junto, não dá. Tudo é excusável, evitar. Não faça isso. Faça um exercício mental. Se o erro fosse excusável, significa que o erro também era inevitável e invencível. Nesse caso, ele seria isento de pena? Sim. C. Apolo não agiu em legítima defesa putativa. Vixe, mas foi exatamente o que ele fez. Foi exatamente assim que ele agiu. Então a C não pode ser. E a D, mesmo que o erro seja inexcusável, minha amada, minha dona, ele responderia a título de culpa e não a título de dolo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Então vamos lá. É correto afirmar que A. No concurso de crimes, eu vou até deixar aberto logo os artigos relativos ao concurso de crimes, porque aí a gente já pode falar a resposta e falar a referência. Vou deixar aqui a partir do artigo 7. No concurso de delitos é correto afirmar que, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintamente, mas de forma reduzida. Olha, no concurso de crimes, as multas, segundo o artigo 72, são aplicadas de forma distinta e integral. Então não vai ter redução de pena de multa, não. A pena de multa vai ser todinha no lombo dele. B. O concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes com dependência fática. Se eu falo em dependência jurídica, é o mesmo que dizer que os crimes têm que ser idênticos e eles não precisam ser. Lá no artigo 69 tem dizendo o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, pode haver o concurso material de crimes. As penas serão somadas. Então, dependência fática tudo bem, porque vai acontecer tudo no mesmo contexto. Mas dependência jurídica nem sempre. C. O concurso formal perfeito, também conhecido como próprio, ocorre quando o agente, por meio de uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos, caso em que as penas serão somadas. Nem as penas serão somadas e, no caso dos crimes idênticos, não é o formal perfeito, é o formal perfeito homogêneo. Esse tipo de questão não cai bastante não, tá? Mas é importante você saber. Homogêneo, crimes idênticos. Heterogêneo, crimes diferentes. Como é que eu vou saber se ele é um concurso perfeito ou imperfeito? É só saber se para todos os crimes tinham desígnios, vontades independentes. Se não, perfeito. D. O Código Penal brasileiro adotou o sistema de aplicação de pena do cúmulo material para os concursos material e formal imperfeito. Lembrando, formal imperfeito, artigo 70, parte final do caput do CP, e da exasperação para o concurso formal perfeito e crime continuado. A exasperação é aquele aumento de pena de fração. Então, sim, a alternativa D é a nossa alternativa correta. 18. As regras do concurso formal perfeito, em que se adota o sistema da exasperação da pena, foram adotadas pelo Código Penal. Tanto quando o sistema da exasperação for prejudicial ao acusado, deverá prevalecer o sistema do cúmulo material, em que a soma das penas será mais vantajosa do que o aumento de uma delas em determinado percentual, ainda que no patamar mínimo. Aqui está no artigo, quando a exasperação acabar prejudicando alguém, o juiz simplesmente soma as penas. É aquilo. Se a exasperação serve para beneficiar, ela tem que beneficiar. Se ela não beneficia, a gente troca o sistema e é isso. Ao invés de aumentar, a gente só soma. Um heterogêneo ou exasperação sui generis. Olha, não é exasperação sui generis porque só é exasperação se existe aumento de fração, 1/6 até a metade, 1/6 a 2/3, enfim. Esse tipo de aumento que envolve uma fração, tá? Eu vou só apagar isso daqui porque ficou meio feio. Concurso material... Perdão, vou de baixo para cima, já que eu estava fazendo de baixo para cima. Concurso formal heterogêneo. Concurso formal heterogêneo é quando a gente tem um concurso formal entre crimes diferentes. Porque lembra que eles podem ser idênticos ou não. Eu acabei machucando uma pessoa e matando outra. São dois crimes que não são idênticos. Então seria um concurso formal heterogêneo. Concurso formal imperfeito. Não, o imperfeito é aquele que eu tenho no artigo 70, certo? Então ali no finalzinho do caput tem... Quando as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa
e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Então, só resta o A, concurso material, é o concurso material benéfico ou cúmulo material benéfico. 19. Otelo objetiva matar Desdémona para ficar com o seguro de vida que esta havia feito em seu favor. Para tanto, desfere projétil de arma de fogo contra a vítima de Iago, que passava pelo local, causando-lhe lesões corporais. Considerando que Otelo praticou o crime de homicídio doloso com a lesão corporal leve em relação a Iago, tendo recebido pena de 2 meses de reclusão, é correto afirmar que A. O juiz deverá aplicar a pena mais grave e aumentá-la de 1/6 até a metade. Vamos ver se ele pratica a conduta de um concurso formal perfeito, né, que é uma ação, 2 ou mais crimes, a gente vai ter um sistema de exasperação, que vai ser, pega uma das penas, aumenta de 1/6 até a metade. Meses. Então, vamos lá, ó. Vou fazer assim porque eu sou meio lesado. Vocês já sabem disso, vocês que estão comigo eu ia dizer no presencial. Vocês estão comigo no teórico, vocês sabem disso. Eu faço conta assim mesmo, ó. Então, nós temos 12 anos vezes 12 meses. Vai dar 144 meses. Isso daqui, para eu saber quanto é 1/6, eu vou dividir por 6. No aumento do concurso formal, ele vai colocar aqui, eu vou colocar aqui 12, na verdade 12 não, né, que é 144 meses. A gente fez as contas e descobriu que 1/6 de 12 anos seriam 2 anos. Se o juiz for aplicar esse sistema de exasperação, ele vai ter que fazer 12 anos mais 1/6 de só 2 meses. O que é melhor para ele? Ficar com 14 anos de pena ou com 12 anos e 2 meses? 12 anos e 2 meses. Então, o juiz, para fazer isso daqui, vai ter artigo 70, parágrafo único. Eu estava pensando no 140, porque eu estava pensando nos 144 meses. Vocês me perdoem aqui. Atropelando 2 pedestres que estavam parados num ponto de ônibus. Nesse contexto, levando-se em consideração o concurso de crimes, assinale a opção correta que contempla a espécie em análise. A. Concurso material. Concurso material é quando eu tenho 2 ações ou omissões que resultam em 2 ou mais crimes. 2 ou mais, né? 2 ou mais ações ou omissões que resultam em 2 ou mais crimes. Então, aconteceu isso? Não, porque foi só um atropelamento, uma colisão. Em uma colisão ele atingiu 2 pessoas. Então foi uma ação ou omissão que praticou, por causa dela, 2 crimes. Se é uma ação só, uma omissão só, a gente só pode ter um concurso formal. Se ele atropelou os 2 pedestres, não falo do que deu, né? Mas ele atropelou os 2 pedestres, a gente entende que basicamente aconteceu o mesmo resultado com os 2. Então foi um concurso formal próprio ou perfeito, que pode ser homogêneo ou heterogêneo. A gente não sabe se um ficou machucado, o outro morreu. Mas vamos lá. Concurso formal próprio ou perfeito. Artigo 70 caput, primeira parte. Uma ação resulta em 2 crimes, de forma normal. Uma ação resulta em 2 ou mais crimes. Uma omissão resulta em 2 ou mais crimes. Quando a gente tem um concurso formal impróprio ou imperfeito, é quando, mesmo que ele tenha feito isso só com uma ação ou com uma omissão, ele tinha vontades independentes para todos os crimes concorrentes. É o caso que eu lhe disse na aula de teoria, que é do cangaceiro que mata Dória e o padeiro em O Alto da Compadecida. Ele gastou uma bala só, mas ele tinha vontade de matar os 2. Então, o que aconteceu foi um concurso formal impróprio ou imperfeito com esse cangaceiro. Porque, apesar de ter sido só uma ação, os dolos estavam presentes em todas as condutas de forma independente. Não pode ser crime continuado, porque o crime continuado tem várias ações em momentos diferentes. Nossa alternativa correta, alternativa B, na questão 20. 21. Mariano, 59 anos de idade, possuía em sua residência 302 vídeos e fotografias com cenas de sexo explícito envolvendo adolescentes. Descobertos os fatos, foi denunciado pela prática de 302 crimes do artigo 241b da Lei 8.069/90. Adquirir, possuir, armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Os adolescentes das imagens não foram localizados. Encerrada a instrução e confirmados os fatos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Em sede de
O advogado de Mariano deverá pleitear a absolvição de Mariano, tendo em vista que ele não participava de nenhuma das cenas. Olha, o artigo não fala participar das cenas. Isso daí, se fosse com menor de 14 anos, inclusive poderia ser estupro vulnerável. Mas aqui, é adquirir fotografia, vídeo ou outra forma de registro, possuir, está envolvido na cena, certo? Então, a alternativa A, completamente incorreta. B, também com armas de fogo de mesmo calibre, que são todas apreendidas na mesma oportunidade. Se eu paro uma pessoa no blitz e percebo que ela tem 3 armas do mesmo calibre dentro do carro, então, se elas forem de calibre permitido, vai ser um crime só, envolvido com uma apreensão só, em que tinham 302 vídeos, vai ser um crime só de adquirir, possuir, armazenar, fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de registro, certo? Então, mesmo que sejam 302 vídeos, a apreensão foi uma só. Então, é um crime único do artigo 241b. Pode haver o reconhecimento do concurso formal de crimes? Não, porque a gente não vai ter reconhecimento de concurso formal se é um crime só. Então, nós vamos reconhecer que já que foi uma apreensão só, é um crime só. E D, a extinção da punibilidade em razão do desinteresse dos adolescentes. Que desinteresse, os adolescentes não foram nem localizados, eles não podiam manifestar interesse em ver Mariano processado, e a ação penal não depende disso, é ação penal pública incondicionada. Vamos lá, 22. Gilson, 35 anos, dificuldades financeiras, iniciaram atos para a subtração de um veículo automotor. Gilson portava arma de fogo e quando a vítima tentou empreender fuga, ele efetua disparo. Os agentes não levaram o veículo, já que outras pessoas que estavam no local chamaram a polícia. Olha, a súmula 610 do STF diz que o crime de latrocínio se consuma com a morte da vítima. Não interessa mais, se a vítima já morreu, o latrocínio já está consumado. Então, o que vai virar o jogo para o latrocínio, de consumar ou não, é a morte da vítima, já que ele é roubo com resultado morte, o que define é a morte. Após confessar os fatos, condenado a pena mínima de 20 anos, porque né, o latrocínio tem isso, ele é 20 a 30, a pena mínima, e calculou 1 ano aqui pelo latrocínio e calculou 1 ano pela corrupção de menores. Não havendo reconhecimento de quaisquer agravantes ou atenuantes. Reconhecido, porém, é aumentada de 1/6, resultando em um total de 23 anos e 4 meses de reclusão. Vocês já estão percebendo qual é o erro, né, na questão? O juiz aumentou, ele considerou que ocorreu um concurso formal de crimes, concurso formal perfeito, então ele considerou que, vou fazer o aumento, mas vou fazer o aumento no mínimo, que é 1/6. E ele ficou com esse total de 23 anos e 4 meses de reclusão pelo outro crime. E o juiz resolveu beneficiar ele com o instituto que vai dar uma pena maior? Como assim? Ao invés de o juiz fazer o aumento, fazer a exasperação, o juiz poderia simplesmente somar as penas, não era não? Então vamos lá. Já dei a resposta. Ainda cita o artigo 70 de novo, no parágrafo único do Código Penal, como fundamentação legal desse pedido. B, a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Vamos lá. Quando o juiz está calculando a pena base, ele tem que ficar nos limites, mínimo e máximo. Ele não pode nem abaixo do mínimo e nem acima do máximo. Na segunda fase, que é agravantes e atenuantes, também. Ele não pode nem abaixo do mínimo e nem acima do máximo. Quando é que ele pode vir abaixo do mínimo ou ir acima do máximo? Quando ele está calculando na terceira fase de dosimetria da pena, que é causa de aumento, causa de diminuição. Aí sim ele pode, se for o caso, baixar para baixo do mínimo ou aumentar para acima do máximo, mas só na terceira fase. Na hora de reconhecer atenuante, ele não pode baixar para baixo do mínimo legal. Não é com a morte da vítima e a vítima morreu. D, o afastamento da condenação pela corrupção de menores pela natureza material do delito. Erradíssimo. É de natureza formal, segundo a súmula 500 do STJ. O crime de corrupção. Pedro, quando limpava sua arma de fogo devidamente registrada em seu nome, que mantinha... Muito obrigada, gente. Eu tô vendo aqui que vocês estão comentando que as explicações são legais. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos, inteligentes. E eu também. Nós somos juntos, ó. Parceria.
Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada em seu nome, e que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários, inclusive o de desmuniciar a arma, acaba acidentalmente por dispará-la, vindo a atingir o seu vizinho Júlio, e a esposa deste, Maria. O Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e a Maria sofreu lesão corporal e debilidade. Isso porque ele não estava tomando cuidado. Então ele vai ter que responder isso a título de quê? De dolo ou de culpa? A gente sabe que, já que houve uma falta de cuidado, é a título de culpa que ele vai responder. Preocupado com a sua situação jurídica, Pedro procura, para, na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Não havia a ser responsabilizado pelos crimes de A. Homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo. Tem gente que não ouviu nem falar nunca na vida do disparo de arma de fogo. Olha, o artigo 5 pode ser punido quando a pessoa dispara de besta. Assim, a pessoa que quis disparar só para ser besta, que ela não queria com aquele disparo praticar nenhum outro crime, então já não pode rolar aqui, porque não foi o caso, ele não disparou de besta, ele disparou por acidente. B. Homicídio culposo e lesão corporal culposa, leve, grave ou gravíssima. Essas denominações de leve, grave e gravíssima são usadas para lesão corporal dolosa. Então, se ela for praticada com dolo, aí sim eu posso dizer, olha, foi leve, olha, foi grave, ou então foi gravíssima. Culposa, ela é só culposa. Não tem como ele ser punido por lesão culposa gravíssima ou culposa grave. Então, vamos lá. Lesão corporal grave não vai... Concurso material é duas ou mais ações ou omissões que levam a dois ou mais crimes. Como foi só uma ação, não pode ser concurso material, só resta a alternativa D, que é do homicídio culposo da lesão corporal culposa em concurso formal de crimes. Vamos lá, 24. Estamos terminando, hein, galera? Erasmo, vê se tá falhando ou se é a internet da pessoa, que tem alguém perguntando a respeito disso. Cláudio, na cidade de Campinas, transportava e portava em um automóvel, olha que lindo, 3 armas de fogo. Eu falei sobre isso hoje. 3 armas de fogo, sendo isso, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cláudio pela prática de 3 crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso material. O artigo 14, por 3 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. Foi acostado nos autos do laudo pericial, confirmando o potencial lesivo do material, bem como que as armas eram de calibre .38, ou seja, de uso permitido com numeração de série aparente. Considerando que todos os fatos narrados foram confirmados em juízo, é correto afirmar que o advogado de Cláudio deve defender o reconhecimento de, se foram 3 armas na mesma apreensão, não tem o que se falar de 3 crimes, é um crime só de porte de arma de fogo. A alternativa correta é a alternativa A. B. Vamos só ler as outras, né? Da continuidade delitiva entre os 3 delitos imputados. Como? Se nunca ninguém disse que ele praticou várias ações ou várias omissões em períodos de tempo e lugar e de modo de execução que parecia que os segundos e terceiros era a continuidade do primeiro. Não tem nenhuma informação dessa. Nada certo aqui nessa alternativa. E da D, do concurso formal de crimes entre os 3 delitos, não. Na verdade, não é concurso formal porque não são 3 crimes, é um crime só. A alternativa correta, A, de arroz, que arroz é bom. 25. Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos e autoria restarem provados, em inquérito encaminhado ao Ministério Público com o relatório final de indiciamento de vários meses com omissão do promotor de justiça, o filho do casal falecido procura o advogado da família para a adoção das medidas cabíveis, que seria, nesse caso, uma ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público não apresenta a denúncia no prazo legal e nem faz nada. Então vamos lá, questão 25, alternativas. No momento da apresentação de queixa em ação penal privada subsidiária da pública, o advogado do filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de 2 crimes de homicídio em A. Concurso material. Quantas bombas ele jogou? Não foi só uma? Então foi uma ação só. Não pode ser concurso material e ele não pode, portanto, requerer o reconhecimento desse instituto. B.
concurso formal, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crimes. Pois é, mas ele não queria matar os dois. Então, ele não tinha desígnios autônomos para ambos os resultados? Tinha. Então, não é concurso formal com exasperação. É concurso formal com a soma de penas e não da exasperação. C. Continuidade delitiva. Se aconteceu em uma ocasião só, não se pode reconhecer continuidade delitiva se ele não voltou para continuar fazendo outras coisas, fazendo mais mal do que ele já tinha feito. E D, concurso formal, requerendo a soma das penas impostas para cada um. Com o objetivo de matar toda uma família de inimigos, pratica durante 5 dias consecutivos crimes de homicídio doloso, cada dia causando a morte de cada um dos 5 integrantes da família, sempre com o mesmo modus operandi e no mesmo local. Os fatos, porém, foram descobertos e o autor foi denunciado pelos 5 crimes de homicídio em concurso material. Tem um problema, o concurso material tem que ser todas as ações e omissões no mesmo contexto. Não foi o que aconteceu aqui. Ele primeiro veio matar um membro, depois voltou no dia seguinte para matar o outro, voltou no dia seguinte para continuar matando, continuar. Quando ele volta para continuar o que ele tinha colocado na cabeça para fazer, isso se chama o quê? Continuidade delitiva. Então vamos lá. A. Não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista, que os crimes foram praticados de crime continuado específico, está no artigo 71, parágrafo único, que é quando ocorre essa violência à pessoa. Para quê? Para não deixar a pessoa fazendo aquele negócio. Ela faz vários crimes, realiza várias condutas delituosas e aí ela ganha uma folga dessa, de aumentar só até 2/3? Não. Ali poderia aumentar até o triplo. B. Não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa, podendo, porém, reconhecer o concurso formal. De jeito nenhum. A gente já viu que tem uma modalidade de crime continuado que admite os resultados. C. Poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo sendo o delito praticado com violência contra a pessoa, cabendo apenas a aplicação da regra de exasperação de 1/6 a 2/3. Olha, isso aqui não vai poder rolar. Porque se houve violência contra a pessoa, eram vítimas diferentes, a gente viu que realmente foi um negócio bem mais grave, ele vai incorrer no crime continuado específico, artigo 71, parágrafo único, que é onde diz que a pena mais grave pode ser aumentada até o triplo da violência contra a pessoa e da diversidade de vítimas, a pena mais grave pode ser aumentada em até o triplo. Prof, onde é que eu acho isso mesmo? Né? Não para vocês, porque vocês estão achando ótima a aula, né? Eu sou meio ciumenta. Se vocês não estiverem gostando, eu vou na casa de vocês e vou puxar o pé de vocês à noite. Maria, quase que a pessoa não é assim, dou roupas no valor de R$ 1.200 ao caixa, buscando efetuar o pagamento por meio de um cheque de terceira. Não foi exigido qualquer documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita, e consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como furtado. Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e, posteriormente, denunciada pelos crimes de estelionato e ações finais. Sob o ponto de vista técnico, deve buscar o reconhecimento de que, olha, eu vou dar aqui 2 endereços para vocês verem o que vai acontecer. O primeiro é o próprio artigo 171 do CP, para receber dinheiro de seguro. Todas as outras modalidades de estelionato são crimes de natureza material, ou seja, só se consuma se ela perceber a vantagem. Como ela foi presa em flagrante sem ganhar nada, o estelionato não se consumou. Agora eu vou dar outro endereço para vocês fazerem a consulta, que é a súmula, se eu não me engano, 17 do STJ. A súmula 17 do STJ diz o seguinte, a súmula 17 mesmo, portanto, súmula 17 do STJ. Eu odeio essa lozinha porque ela sempre deixa minha letra feia, minha letra não é feia. Mas vamos lá, súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Ela não tinha falsificado só aquele cheque? Depois que ela usasse o cheque, ela podia usar com mais alguém de estelionato e depois não ia mais causar dano a ninguém. Então, ele ia se exaurir dentro do golpe, dentro do estelionato. Então,
O que ela vai responder? Responde pela falsificação de documento público? Responde não, porque a falsificação de documento público vai sofrer consunção. Ela só pode responder pelo 171 local. Então, alternativa D, crime único de estelionato na modalidade tentada, afastando-se o concurso de crime. Ainda estão com a gente aqui, que é muito importante. Nós temos 20, são maravilhosos. Vocês são inteligentíssimos, é por isso que vocês aguentaram as questões. Eu vou passar aqui só para vocês verem o gabarito, quem quiser estiverem prontos para fazer fazer essa correção aí dos gabaritos, acertou, errou. E até a próxima.